Projeto de lei que dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Jacareí e da outras providências. Autores, vereador Edinho Guedes, Rose Gaspar, pastor Rogério Timóteo, que fazem parte da mesa diretora do Legislativo. Com uma emenda, senhor presidente. O projeto está em discussão. Senhor presidente, eu tenho aqui em minhas mãos a emenda número 2. A número 1... A número 1, devido ao parecer contrário do jurídico, ela foi arquivada na forma regimental. Ah, então, ficou então só a emenda número 2, como eu acabei até de explicar para o vereador Itamar. Boa tarde, senhores vereadores, vereadoras, funcionários aqui da casa, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara e pela internet. Quero discutir esse projeto, iniciando minhas falas, me reportando a todos os movimentos que nós tivemos no país e que o ponto principal afetado seria a classe política. E hoje essa casa, todos os vereadores, estão dando uma demonstração que nós queremos fazer diferente, que nós queremos trabalhar diferente. E para isso tem que ter coragem. E hoje, para você que nos assiste, hoje nós estamos votando uma reforma administrativa aqui da Câmara Municipal de Jacareí. Uma reforma que deveria ser feita mesmo, com certeza. Mudando alguns cargos que são comissionados. Que são os cargos comissionados? Os cargos de confiança, que não precisa passar no concurso, são indicados. Passando alguns cargos de confiança para cargos efetivos. Então, em breve, obviamente, teremos concurso aqui para a Câmara de Jacareí. Estabelecendo salários, estabelecendo todo o funcionamento do nosso Legislativo. Mas para isso, como eu disse, tem que ter muita coragem. E eu acho que os 13 vereadores que estão aqui estão demonstrando essa coragem, colocando isso no papel e fazendo a diferença. Então eu quero registrar isso, dar os parabéns a todos vocês, porque nós estamos mostrando que essa legislatura, com todo respeito pelas demais, mas que essa legislatura está assumindo esse compromisso perante toda a sociedade, fazendo uma justiça como tem que ser feita. E quero agradecer também aos funcionários aqui da Câmara Municipal, que trabalharam na elaboração desse projeto. Um projeto muito bem detalhado. Então estamos votando hoje um projeto, mas que foi muito discutido e estudado. E esses profissionais, muitos deles, que fizeram as atribuições do cargo, estudaram, verificaram quais eram os entendimentos dos tribunais de contas, o que era possível, o que não era, muitos deles vão até perder os seus cargos. E isso para mim é muito válido, porque mostra um comprometimento com nós, vereadores, com a mesa, com o nosso presidente, mas especialmente com a população de Jacareí, porque eles procuraram fazer isso de uma forma muito transparente, muito íntegra, para que a gente não cometesse qualquer injustiça, porque é uma reforma para muito tempo. Uma reforma para a gente pensar nessa casa, talvez para 20, 30 anos. Então, parabéns a todos vocês, funcionários aqui, que auxiliaram nesse projeto. Mas, volto a falar, parabéns para todos os vereadores, e aqui sem exceção, quero dar os parabéns para os 13 vereadores que estão tendo coragem de mudar, fazer a diferença, porque nós fomos eleitos para isso, para fazer diferente. O país precisa de mudança, e nós estamos mostrando isso. Parabéns. O projeto continua em discussão.
Eu quero aqui novamente cumprimentar nossos queridos internautas, telespectadores, assistindo mais essa sessão ordinária. Queridos telespectadores, nesse momento, nós estamos aprovando um projeto de tamanha importância, que dispõe sobre a reforma administrativa da Câmara Municipal. Projeto esse que o Tribunal de Contas vem cobrando há muito tempo, e que os presidentes que por aqui passaram tiveram o peito de fazer essa reforma administrativa. Eu, enquanto presidente, sabedor da necessidade de fazer a reforma administrativa, iniciei esse processo. Esse processo, inclusive, está aqui, eu gostaria que a Câmara mostrasse, ou melhor, a técnica mostrasse. Tá? Chega um pouquinho mais perto, que está meio difícil de ver aí tá. Esse projeto de lei, ele estabelece a reforma administrativa da Casa. O que é a reforma administrativa da Casa? É o seguinte: a reforma administrativa da Casa, ela, de acordo com a exigência do Tribunal de Contas, ela tem que se adequar à necessidade da lei. Tipo assim, a Câmara existe um percentual de cargos comissionados. E a Câmara também tem um número X de funcionários efetivados. Funcionários que veio fruto de concursos públicos. Mas como o cargo de comissionado da Câmara estava de forma excessiva, o tribunal estava nos cobrando. Aí a gente iniciou esse processo administrativo. E aí nós fizemos algumas mudanças. Nós fizemos algumas alterações no jurídico, na área da categoria de assessor técnico legislativo. Eu fiz algumas mudanças na referência número 1, aumentando um pouco o salário, porque o salário de auxiliar de limpeza que hoje em Jacareí, ou melhor, na Câmara, está à base de R$1.000. Então, quis dar uma melhorada, para melhorar a situação desse cuja referência número 1. E aí, a coisa foi se arrolando. Aí, quando chegou pertinho do meu mandato, os componentes da mesa, que eram o Marino Faria e o Daí Burro, eles não aceitaram a proposta do projeto de reforma administrativa da Câmara e não assinaram. E eu não pude dar entrada para que viesse para o plenário e os vereadores fizessem a emenda que quisessem, porque até então poderia fazer emendas para alterar de acordo com a ideia desse ou daquele, você entende como é que é? Ou desse grupo ou daquele grupo. E aí o plenário votaria com as suas alterações, talvez, e o tribunal ia analisar se foi de comum acordo, se não foi, se está corretamente, se não está correto, ele ia nos cobrar de alguma coisa, de alguma forma. Bom, aí conclusão. Eu me precavendo, porque o Tribunal de Contas cobra muito. Mas quando você cobra dele também, ele não responde muito não, tá? Eu andei fazendo umas perguntas para o Tribunal de Contas em relação à lei de transparência. Como é que fica? Como é que aplicava essa lei de transparência pública no legislativo? Você entende? Não me responderam porcaria nenhuma. Pediram o telefone para mim, falaram para mim por telefone. Sem que hoje existem os e-mails da vida, onde você manda tudo o que quiser. Você entendeu como é que é? É verdade. Então, veja bem. Aí, conclusão. Aí, eu fiz uma carta e mandei protocolar no Tribunal de Contas com os seguintes dizeres: para me isentar de qualquer responsabilidade, que a iniciativa eu tive, só que houve falta de vontade daqueles que estavam aqui. Por quê? Porque eles não foram reeleitos, e dane-se quem vai ficar, eu estou saindo mesmo. Essa foi realmente o ponto de vista deles. Então, veja bem, o que aconteceu?
Ao excelentíssimo senhor doutor conselheiro, presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referência ofício. Prezado senhor, tendo em vista os apontamentos que essa Corte de Contas vem a promover em relação à necessidade da reforma administrativa do Poder Legislativo de Jacareí, e que essa presidência houve por bem tomar todas as medidas no sentido de promover a reforma administrativa no biênio para o qual foi feito, foi elaborado o período 2011-2012, em que amanhã esse tribunal cobra os projetos de resolução que dispõe sobre a organização administrativa da Câmara Municipal de Jacareí e da outras providências. O projeto de lei que dispõe sobre a estruturação do plano de complementar de carreira cria e extingue da Câmara Municipal de Jacareí e fixa as atribuições da outras providências. Aí eu protocolei ele quando? Dia 20 de 12 de 2012. Anexado o processo para dizer, eu, presidente, quis fazer, não me deixaram. Me chantagearam. E aí sobrou para quem? Para o novo presidente da Câmara, que é o vereador Edinho Guedes. Só que hoje, ontem, na reunião que nós tivemos, ele citou que não poderia fazer emendas. Falei, pode. Porque se nós fazemos emenda na lei de diretrizes, se nós fazemos emenda na lei orçamentária, se nós fazemos emenda nos códigos tributários, com as novas imposturas, que não podemos fazer emenda na lei da reforma administrativa da Câmara Municipal de Jacareí. Pode fazer. Aí eu fiz uma emenda. Fiz uma emenda baseando no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal de 1988. E essa emenda dizia o quê? Eu redigi o que está na Constituição Federal, no artigo 37. Que ninguém nesta cidade que ocupa cargos efetivos ou comissionados poderá ganhar mais que o prefeito. Essa emenda estava pronta, a emenda número 1. E está contemplada na Constituição Federal, que está aí, na minha mesa. Ora, se é uma lei federal, que está na Constituição Federal, artigo 37, inciso 11, por que nós não podemos fazer uma emenda municipal e incluí-la no nosso plano de carreira? E ter para ser contrato jurídico? Fala para mim. Então, companheiro, de uma coisa para você, de coração mesmo, sabe? Tem hora que eu tenho vergonha de ser honesto, porque a gente tem cada medida nessa Câmara que às vezes me envergonha. Obrigado. O projeto continua em discussão. Eu solicito a gentileza do vice-presidente da casa para que ocupe aqui a presidência da sessão, para que eu possa fazer uso da tribuna. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, público presente, queria saudar aqui na pessoa do Rogério, ex-servidor dessa casa, que nos prestigia com a presença, população que nos acompanha através da TV Câmara. Bom, como já foi explanado aqui pelo vereador Hernani Barreto, a importância desse projeto, ele vem, na verdade, corrigir uma distorção que ao longo do tempo ocorreu, até por uma falta de uma redação clara que a Constituição dá no seu artigo, dizendo o que pode ser cargo comissionado. Então, na Constituição diz que cargo comissionado podem ser cargos de chefia ou direção. Então, tivemos alguns casos ao longo dos anos de se criar cargos comissionados, que ao longo dos anos o Tribunal de Contas foi também aferindo e analisando a natureza de cada um desses cargos, e o que foi entendido como cargo técnico, entendeu-se que deveria ser transformado esses cargos que eram técnicos em cargos concursados. Esses avisos, né, essas notificações, têm sido feitos pelo Tribunal de Contas ao longo de muitos anos. E eu queria, da mesma forma, parabenizar a 16ª legislatura de Jacareí, que está tendo, de fato, a coragem de, então, pegar esse problema, e gostaria aqui, em especial, parabenizar e agradecer o empenho da mesa diretora, que é a autora do projeto, vereadora Rose Gaspar, primeira secretária, vereador Rogério Timóteo, segundo secretário, vereador Arildo, vice-presidente, e eu, que nos empenhamos, né, e por conta do regimento interno, nós somos obrigados a ser autores de qualquer lei que mexa na estrutura administrativa da casa. Então, primeiro ponto a isso.
E gostaria também de esclarecer o questionamento feito pelo vereador Itamar, dizer que, conforme consta aí no parecer jurídico da emenda feita a ele, na emenda dele, diz exatamente, não opina em momento algum que o vereador não pode fazer emenda, até porque a emenda dele até poderia ser feita. O que consta na emenda dele, Itamar, só para deixar claro para você, é que como o que o senhor propôs já está previsto na Constituição, isso já está em vigor. A Constituição não precisa de regulamentação de lei municipal. A Constituição é a lei maior do Brasil. Então, o que está previsto na Constituição já se aplica. Então, era uma emenda inócua, desnecessária. Por quê? Porque o que está na Constituição já se aplica nessa casa. Então, não existe a necessidade e nem a motivação do que estava sendo proposto, porque a Constituição já determina esse limite do teto. Então, só por conta disso, não existe nenhuma outra motivação com relação a isso. Então, com todo respeito, só um minutinho, senão eu vou perder o meu raciocínio aqui. Tá bom. Então, com relação a essa emenda foi colocado. Mas ainda eu gostaria de falar sobre o histórico da reforma administrativa. Então, de fato, há várias gestões, esses apontamentos da necessidade de se transformar alguns cargos comissionados em cargos concursados têm sido feito. Só que eu queria separar o processo de reforma administrativa iniciado em 1º de janeiro desse ano do processo de reforma administrativa, dos outros processos de reforma administrativa que tiveram. No começo desse ano, a nossa bancada, ciente da necessidade que teríamos de fazer a reforma, através de uma portaria, abrimos e formamos uma comissão de estudo. Essa comissão contou com a participação, e eu queria frisar, agradecer e parabenizar o empenho de todos os servidores dessa casa, mas em especial o empenho do servidor da Secretaria, Moacir Salles Neto, da procuradora, doutora Fernanda, do diretor dessa casa, João Antônio Greco, da Andréia, da Contabilidade, que são cargos técnicos que assessoraram essa comissão na pesquisa jurídica, nas pesquisas técnicas, para construir o texto do projeto de lei que está aí para ser votado hoje. E essa comissão foi feita sem contratar nenhuma consultoria. Essa comissão foi feita com os nossos funcionários, com os nossos servidores, sem gastar um tostão público, e essa comissão atendeu o que era solicitado. Essa comissão cortou o número de cargos comissionados, ao todo são 12 cargos de confiança que estão sendo extintos, e criamos 14 carreiras que vão ser concursadas ainda esse ano. Então, esse foi o primeiro projeto que de fato propunha a extinção e diminuição de cargos em comissão. Outras propostas que houveram não diminuíam o número de cargos comissionados, o que não atenderia à necessidade de corrigir a distorção que havia aqui. Então, a presente proposta, eu vou falar números novamente, a presente proposta corta 12 cargos de confiança e abre concurso para 14 carreiras, concurso esse que vai acontecer ainda este ano, para todos que quiserem participar, se inscrever. E o que isso representa para a população de Jacareí? Qual a diferença que isso tem para a população de Jacareí? Uma diferença muito grande. Por quê? Nós vamos melhorar a qualidade de prestação de serviço do Poder Legislativo. Por quê? Hoje, da forma que é colocada, de 2 em 2 anos, existe o troca-troca de assessores. Então, setores técnicos importantíssimos, como, por exemplo, o setor jurídico da Câmara, que dá os pareceres, que aprecia os projetos de lei do Executivo. Setores importantíssimos, como a assessoria de imprensa, que hoje cuida da TV Câmara. No atual modelo, a cada 2 anos, trocava-se os funcionários e dificultava-se ter uma constância de trabalho, uma metodologia de trabalho igual tem nas empresas privadas, mantendo uma qualidade. Não que a atual
qualidade de trabalho não seja boa. É boa. Só que a forma, a troca de 2 em 2 anos gerava essa instabilidade funcional. E da mesma forma nós vamos ter funcionários por muitos anos, porque os funcionários concursados têm a estabilidade, prestando o mesmo serviço, isso causa o que? A especialização dele naquele serviço e faz com que, então, a qualidade do serviço que nós prestemos aqui seja cada vez maior. Quero citar um servidor, uma carreira pública que está sendo criada aqui, que é o analista de estatísticas. Esse servidor vai ser de extrema importância para todos nós vereadores. Hoje existem vários projetos de lei que chegam nessa casa, nós muitas vezes não temos o domínio total daquele assunto, principalmente projetos que trazem aí as planilhas de custos, planilhas de valores, correções, e nós precisamos de ter um funcionário que tenha essa função, traduzir toda essa complexidade através de dados concretos, para que nós, enquanto vereadores, possamos fazer o nosso papel de fiscalização com qualidade, com precisão. Hoje, nós, para votarmos esses projetos, temos que, às vezes, pedir apoio a colegas, a amigos, profissionais liberais da área e tal, e essa é uma função principal da Câmara Municipal. Então, a atividade do vereador com isso aqui, com esse cargo, vai estar muito mais qualificada, a gente vai ter muito mais condição de realizar nosso trabalho e mais, vamos conseguir ter um banco de dados com todos os dados do município sobre o funcionamento de cada área. Um outro ponto que eu acho importante também colocar, imaginem vocês, a Câmara, hoje nós temos, de fato, um setor de gestão de licitação e contratos. Mas na estrutura da Câmara não existe esse setor, por exemplo. E nós estamos criando esse setor de licitação e contratos, que vai também nos auxiliar na apreciação de projetos de lei, opinando e tal, mas vai criar uma rotina com relação a isso. Então, o benefício é bastante grande para o Poder Legislativo. Volto a dizer os números, nós estamos cortando 12 cargos comissionados e criando 14 carreiras concursadas. A cidade ganha com isso, com qualidade de serviço e atendendo, inclusive, um apontamento que foi feito e que eu acho que nós vamos ser aí uma das poucas câmaras, ouso dizer, uma das poucas câmaras do Brasil que o chefe de gabinete, o assessor, o maior cargo do gabinete do vereador, na nossa reforma vai passar a ter curso superior. Tem uma uma regra de transição, obviamente os que estão atualmente nomeados terão 12 meses, poderão estar cursando, não há problema com relação a isso, porque é uma regra de transição, mas essa qualificação, inclusive, do assessoramento do nosso gabinete, é uma demonstração, como foi colocado por Hernani, de que a classe política quer sim exercer seu trabalho, a classe política quer sim corresponder aos anseios da população e pode fazer isso de forma profissionalizada, de forma qualificada. Então, da mesma forma dita, eu quero reforçar a 16ª legislatura, composta pelos 13 vereadores que aqui se fazem presente, hoje faz história, porque corrige uma distorção que ocorreu ao longo do tempo, e não cabe aqui a nós olhar para trás, temos que olhar para frente, e podemos, então, corrigir essa distorção e aproveitar esse ensejo para modernizar o funcionamento da Câmara, para que ela atenda ainda mais os anseios que a população depositam sobre o trabalho de cada um de nós vereadores. Então, também gostaria de, mais uma vez, parabenizar pela maturidade que todos estão tendo no tratamento desse tema e pelo comprometimento dos funcionários na construção desta difícil tarefa, desse difícil processo administrativo que hoje está aqui pronto e apto para ser votado dentro da lei, ajustando todas as distorções que ao longo do tempo foi criada e que hoje a gente passa a alinhar e a arredondar. É isso, agradeço a atenção de todos e que possamos então assinar essa importante página da história da cidade de Jacareí. Obrigado.
projeto continua em discussão. Boa tarde a todos. Eu me sinto honrado nessa tarde por estar participando de uma propositura de envergadura relevante para a nossa Casa de Leis, a Câmara Municipal. Esse projeto de lei que propõe nova estrutura administrativa para a Câmara Municipal de Jacareí, ele busca reunir num único diploma legal, tanto quanto possível, os assuntos que se referem ao funcionalismo do Poder Legislativo. O interessante é que isso daí também que nós estamos aprovando, penso eu que vai ser aprovado nessa tarde, né? Já expresso meu voto favorável. Ele vem de encontro também, essa propositura, ela vem de encontro às recomendações apontadas pelo Tribunal de Contas e Justiça do Estado de São Paulo. É interessante que a gente ouve muito falar, mas tem muito cargo comissionado, tem muita gente indicada. Então, na verdade, nós estamos entrando na contramão desse processo e edificando essa Casa de Leis. Eu fico muito feliz em poder participar nesse mandato dessa reforma administrativa dentro dessa casa, aonde nós vamos aqui, né, como foi dito já pelo nobre presidente da casa, que nós iremos cortar aqui 12 comissionados, né, e iremos gerar 14 novos postos de carreira. Então é interessante que nós, aqui dentro dessa casa, também nós estamos visando o quê? Visando a política séria, a economia desta casa e também fazendo com que a população seja contemplada com esse nosso posicionamento aqui. É interessante que esses 14 cargos que vão ser... vai se abrir o concurso, né, para serem ocupados esses 14 cargos. E eu quero deixar aqui registrado, né, que deverá abrir concurso público para preenchimento dos cargos de advogado legislativo, agente de compras e manutenção, analista de comunicação, analista de estatísticas, analista de licitações e contratos, analista de mídias sociais, analista de tecnologia da informação, assistente de cerimonial, imprensa, assistente de direção, assistente jurídico, gerente de licitações e contratos, gerentes de operação, gerente de programação e gerente de recursos humanos. Enfim, completando dessa forma o quadro de reforma administrativa dessa casa. Hoje é um dia de vitória para nós. Eu estou muito feliz. Parabéns a todos os nobres vereadores, parabéns à mesa diretora dessa casa. Que Deus abençoe a todos. O projeto continua em discussão. Boa tarde, senhor presidente, senhores e senhoras vereadores aqui presentes, internautas e telespectadores da TV Câmara que estão nos acompanhando em casa. Queria fazer uma colocação muito breve aqui e muito rápida para que você que está nos assistindo possa compreender ainda melhor sobre esse projeto, o qual nós estamos aqui hoje votando. Fico muito contente de poder participar desse momento nesta casa, porque é um momento único. Que, como já foi dito aqui, passaram-se outros presidentes e a reforma não saiu. E nessa legislatura, graças ao empenho de cada um dos vereadores aqui e as pessoas que estavam envolvidas, esse projeto será votado hoje. E como já foi dito também, é um ganho muito importante para a nossa comunidade, para a nossa cidade, pois futuramente, aí em breve, como disse o presidente, será aí feito concurso público, onde 14 cargos serão aí colocados nesse concurso. Então é importante, é um ganho para a nossa cidade, está mostrando aí o amadurecimento dos nossos políticos, o amadurecimento dessa casa com questão
a essas coisas que vêm acontecendo. E uma outra coisa importante, não é só a Câmara de Jacareí, não é só a nossa cidade que vem passando por esse momento de reforma. Outras cidades, outras casas legislativas já passaram e ainda estão passando. E provavelmente, como nós temos visto aí, as questões do Tribunal de Contas, ele vem pegando muito firme nessas questões e acompanhando o processo de todas as casas, de toda a cidade, de todas as casas legislativas da cidade. Então, com certeza, não é só a nossa casa que está fazendo, não é só essa casa legislativa que está fazendo esse processo, mas com certeza o Tribunal de Contas vai estar fazendo aí acompanhamento, como vem sendo realizado aí em todo o nosso país. Eu fico muito contente de poder estar participando desse processo e quero parabenizar cada funcionário, o pessoal do pessoal do Executivo que acompanhou, o pessoal que fizeram a redação desse processo. Então, mesmo assim, sabendo que alguns deles irão perder esses cargos. Então, fizeram esse serviço, fizeram esse trabalho com muita clareza, com muita confiança, mesmo sabendo que alguns desses cargos deles, eles estão correndo risco e vão ser retirados essa posição de cada um deles. Então, eu quero parabenizar todos os funcionários dessa casa que estiveram envolvidos nesse processo, a todo o pessoal que, durante todos esses meses, fizeram o possível e o impossível para poder aí a gente está aprovando hoje esse projeto que vai beneficiar muito a nossa cidade e vai contribuir muito com essa Casa Legislativa. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, eu gostaria só de fazer um comentário, então eu vou fazer até aqui da minha mesa mesmo. E é que, na verdade, a criação desses cargos efetivos, né, concursados, abre um leque bom para a população. E isso é bom porque no meu gabinete, como eu acredito em todos os outros gabinetes de todos os vereadores dessa casa, a quantidade de pessoas que nos procuram no sentido de pedir ajuda para emprego é muito grande. Então, não que os que foram nomeados e que trabalham nessa casa hoje sejam incompetentes, não é isso. Só que não vai ter vínculo político, né? Então as pessoas poderão participar, vai ter uma estabilidade e vão participar de um concurso público para poder estar fazendo parte aqui da Câmara, que é um setor, é uma entidade boa, gostosa de trabalhar e gratificante, não é? Nobre vereador, eu poderia dar uma parte? Pois não, pois não. Tá. Em relação à minha emenda, que foi vetada pelo jurídico e o presidente arquivou, que ele poderia ter mandado para as comissões e não mandou, diz o seguinte: a remuneração e os subsídios ocupantes de cargos e funções de empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional dos membros de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, do detentor de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebido cumulativamente ou não incluída as vantagens pessoais ou de qualquer natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando como limite nos municípios o subsídio do prefeito. Então, o novo vereador, o presidente usou a tribuna e falou que a Câmara está respeitando, né, os parâmetros que a lei exige. Tá bom, então tá legal. Eu espero que o novo presidente falou a verdade, mas como a minha emenda recebeu o parecer contrário e ela não vai ser votada hoje, em região de votação, eu vou procurar realmente perante os órgãos, né, públicos e judiciário para ver se realmente, e aqui também na Câmara, se realmente que a vossa senhoria disse na tribuna realmente tem sentido. Porque se realmente constar que aqui no município, entre o legislativo e o executivo, alguém receba mais que o prefeito, ele está burlando uma lei federal, no artigo 37. Aí, companheiro, com todo respeito, eu vou ter que tomar as medidas cabíveis, tá bom? Vereador, você me concede a parte, já que ele tocou no meu nome? Tudo bem. Só deixar claro, do Legislativo e Executivo não interessa, até porque essa lei só regulamenta o Legislativo. Então, o Executivo nem entra nessa conversa. E o valor do salário de todos os servidores aqui dessa casa é público, todos sabem, e se porventura existe algum outro
servidor dessa casa que receba acima do teto, recebe por força de ação judicial e sentença judicial. Então, é bem diferente do que ser fixado por lei e ser pago por liberalidade da presidência da Câmara, da direção da Câmara. Então, uma coisa é direito adquirido por força de ação judicial, que lei nenhuma pode derrubar. Porque, Então, porque a própria... Um momento, não, vereador. Não é assim, não é. Um momento, não, vereador. O senhor está pedindo a parte dele. Eu estou na parte dele. A parte dele. Ele que me corta a parte ou não. Então respeita, por favor. Retorno para ele. Então, não, vereador, só para concluir... Você entendeu? Não, vereador, o senhor está falando por ele... Por favor, respeite a parte dele. Termina o seu raciocínio fazendo um favor. Não, vereador, quem Termina o seu decide... raciocínio fazendo um favor. Quem decide isso... Termina o seu raciocínio fazendo um favor. Pela ordem, vereador, o senhor deve respeito ao regimento interno e quem concede o a parte ou não, não é a palavra do senhor. Então, ponto. Não, vereador Maurício, então só continuando meu raciocínio, voltando então, né, infelizmente a gente tem que lamentar esse tipo de atitude. É respeitado, está dentro da lei, e qualquer outra situação fora disso acontece por força de ação judicial. Tá? E o vereador sabe disso, que enquanto presidente autorizou esses pagamentos também. Mas então, voltando ao que eu estava falando, eu acho até para quem está nos assistindo, é bastante saudável esse tipo de discussão, para que sempre chegue a um mais próximo possível, né, daquilo que seja bom para a nossa cidade. Então, toda discussão é saudável, faz parte, é democrático, não é, vereador? Então tá certo. O que a gente quer, Maurício, obrigado pela parte que você está me dando, é mostrar a transparência para o público. É a transparência que precisa ser feita. Por causa disso que existe a lei da transparência, da minha autoria, que eu acho que não está sendo respeitado na sua totalidade. Está faltando alguns dados lá, inclusive em relação a isso, inclusive, nós estamos discutindo. O tema que nós estamos discutindo. Não, mas está certo. Eu acho que a transparência é o que eu sempre prego e é o que nós estamos fazendo hoje como vereador, fiscalizando o executivo, fazendo nossa função, denunciando coisas que nos chegam como denúncia, como também nós vamos atrás e verificamos. Então, estamos exercendo a nossa função de vereador, que é fiscalizar. E quanto mais transparente é melhor, para que a população saiba realmente das coisas. Hoje nós estamos votando esse projeto aqui, que é a restauração aqui da Câmara. Como eu disse, vai abrir as portas para muitas pessoas poderem fazer, então, o seu concurso público e, se Deus quiser, passar e estar aqui trabalhando com a gente, que é uma coisa boa de se trabalhar, porque, como nós sempre falamos, a vereadora Rose fala, aqui é o campo das ideias, o campo dos debates, e muitas pessoas vão ter a oportunidade de estar aqui acompanhando todo esse trabalho de um vereador. Então, lógico, o meu voto é favorável e que seja para melhor essa restauração, que vai ser com certeza. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, senhores internautas, vereadores aqui presentes nessa casa, esse dia é um dia especial porque é um marco na história da Câmara Municipal de Jacareí. E olhando para um projeto como esse, analisando o projeto, nós temos que louvá-lo, porque é um projeto louvável. É um projeto que coloca ordem na casa, porque, aproveitando o nobre vereador Itamar, infelizmente, foi tentado nessa casa colocar um projeto como esse em votação, mas por não ter apoio de alguns da mesa diretora, que é um lugar que é um local sério de se estar, porque não é fácil, muita coisa recai sobre essa mesa, e tem que se ter coragem para fazer um projeto desse. E nós não estamos aqui para tirar pessoas, nós não estamos aqui para mandar ninguém embora. O papel do vereador é ajudar as pessoas
não prejudicar. Mas quando se tem uma ação que vem do alto, uma ação judicial, que vem de encontro a uma casa de leis, eu, como vereador, não posso ir contra essas leis. Porque a realidade é que nós temos que estruturar a Câmara Municipal. Será aberto 14 vagas aí, concurso público, para que essas pessoas possam, então, disputar essas vagas. E aqueles que fizerem por merecer, vão estar ocupando esse espaço. Os que estiveram nessa casa, eu tenho a certeza que não irão ficar na mão. Pode ter certeza absoluta que não vai ser desamparado. Eles serão amparados, sim. Eu tenho a certeza absoluta. Eu tive pensando numa coisa. Para se construir uma cidade ou uma nação, tem que se ter coragem. Para enfrentar uma guerra, tem que ter coragem, punho firme. E é isso que está acontecendo hoje. Todos os vereadores que analisaram o projeto têm observado que tem tal necessidade. É claro que nós não podemos levar nunca para um lado pessoal, temos que deixar bem claro para a população. Aqui existem vários valores. Eu não vou ler, mas existem vários valores aqui dentro. Vários valores. E essa casa, como uma casa de leis, nós temos que entender uma coisa. Isso aqui é público. Isso aqui é público. E é uma coisa que já existe nessa casa. Valores que tem aqui já existem. Alguns valores que foram apontados foram, sim, diminuídos, houve um corte. Mas existem alguns valores que não tem como mexer. Agora eu digo uma coisa nessa tribuna. Você que quiser nos procurar, eu estou à disposição para te mostrar o que já existe nessa casa. É aberto. O projeto é aberto. No nosso gabinete é tudo aberto. Vereador, o senhor me concede uma parte? Pode Apenas sim. para frisar que a Câmara cumpre 100% a lei federal, a lei de transparência, não é uma lei municipal, como foi afirmado aqui, é uma lei federal. E o projeto que nós estamos deliberando agora, você que está em casa, só entrar no site da Câmara, clicar no projeto, que tem a íntegra do projeto para ler em casa, de tão transparente que é esse processo. Então podem acompanhar todo o projeto de lei, está lá na internet, no site da Câmara, é só acompanhar, tudo límpido e transparente. Obrigado, senhor presidente. Então, você que quiser transparência sobre esse projeto que está sendo votado hoje, você pode entrar. E se quiser nos procurar no nosso gabinete, estamos à disposição para mostrar o que foi apontado e o que foi corrigido, passo a passo. E eu escrevi aqui, coloquei aqui uma escrita, eu quero ler para todos vocês que estão em casa. Para se construir uma casa, tem que se ter uma base, um alicerce. Hoje começa a ser lançado este alicerce através desta grande reforma. Um forte abraço a todos e conte com cada um de nós, vereadores. O projeto continua em discussão. Bom, não posso deixar de vir aqui na tribuna falar desse projeto, porque eu sou do PSD. Então, sou líder do PSD, não posso deixar de vir. Processo 176, 5/9/2013. Projeto de lei dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Jacareí e outras providências. Eu quero voltar ao passado um pouquinho, porque eu não gosto de voltar ao passado, mas eu tenho que voltar. 92 a 97 e 6, nós fui eleito na Câmara Municipal, tinha um assessor. Passado 2 anos, outro. E nos 12 anos que eu não voltei aqui,
Aí tem quatro assessores parlamentares nos gabinetes. É bom o povo entender disso. E esses outros que está aqui são comissionados. Ele chega aqui e tal, o vereador, olha, quero que você entre no meu gabinete e tal. E aí eu quero dizer para a nossa população de Jacareí que, graças a Deus, existiu esse projeto, porque eu quero ver o vereador mandar no assessor que vai ser concursado. Que depois que vem, até para pedir voto na rua, o cara tem vontade de ficar aqui dentro. Engana a população na rua e vem aqui dentro e fica no gabinete do vereador. Não estou dizendo a vocês não, que ele já passou para casa. Não faz nada, faz o que quer, porque come na mão do vereador. Quem vai ser concursado agora, vereador, não vai fazer ele comer na mão dele. Concorda? Vamos tocar. Vamos tocar que vai vir aqui tantos concursados. Calma aí, eu fiz o concurso, sou concursado. Então ninguém pode mandar em mim. E aí, para a população de Jacareí, vai ser a melhor coisa do mundo. Porque até na hora do voto, vai ser difícil você pedir voto na rua. Porque você vai ter a sua equipe para pedir voto na rua e não vai ter uma pessoa dizer, não, vota nele que eu estou lá dentro. Não existe isso. Até a própria família, até a própria esposa dele já pode ficar sabendo. Se o cara é concursado, não vai sair de 4 anos, ele vai ficar direto na Câmara. Não é assim, não é assim, presidente? Exatamente, não, vereador. O que o senhor está colocando procede. O concursado ele tem a estabilidade e independência de trabalho. Então, por exemplo, qualquer cargo, seja o presidente, a mesa diretora, quem for, ele responde pela lei, ele não responde pela vontade política do seu superior. Então, isso é uma qualificação do trabalho dele, certinho. E aí eu quero entender o seguinte, pode ir passando vereança, e ele vai ficando. Ah, tá. Aí sim. Eu quero entender aqui, já entendi um pouco. Por exemplo, a família do meu assessor que vai trabalhar comigo, vota que eu tenho cargo lá dentro. Agora não vai votar mais. Não precisa votar. Sabe que não vai ter cargo. Então ficou mais difícil para os vereadores se elegerem na cidade de Jacareí. Eu queria que o povo entendesse isso que eu estou dizendo, porque não vai ser fácil. Cada dia que passa, a política fica mais difícil. O povo fica mais perto e esse projeto está de parabéns colocar dentro da prefeitura, dentro aqui da Câmara Municipal. Porque eu quero ver os vereadores aqui enganar a população depois de pedir voto. Não você que está aqui, eu não engano ninguém. Mas muitos, tem 12 pessoas na família, vota para mim, que depois se ele vai ficar lá dentro. Agora não tem mais isso, ele é concursado. Quero ver agora. E aí, isso que eu quero dizer à população de Jacareí. Então, já quero dizer à população de Jacareí que meu voto é favorável e estou gostando muito do projeto. Por que também? Então eu quero dizer também aqui, pegar um gancho e dizer, que no meu gabinete não tenho cargo, não tenho televisão e não tenho cofre. No meu gabinete. Então já devia até colocar nesse projeto que já tem. Então meu voto é favorável à população. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, nobres pares, funcionários, membros da galeria e a todos que nos assistem, boa tarde. Gostaria de aqui estar parabenizando a mesa diretora, senhor presidente, a primeira secretária, segundo secretário, o vice-presidente dessa casa, por essa iniciativa, por essa propositura,
porque realmente vai estar seguindo o que realmente o Tribunal de Contas está exigindo no caso. O fato aqui de ter cargos em que se exige curso superior ou mesmo nível médio, isso já é muito bom. Isso é muito bom pelo seguinte: vai se começar a se nivelar por cima. E outra, não discriminando aquelas pessoas que não têm nenhuma faculdade, nenhuma formação de curso superior. Eu acho que tudo isso é uma maneira de você incentivar as pessoas a fazer uma universidade. Então, parabéns, né, por essa iniciativa no caso, porque acho muito positivo. E outra, mesmo nos cargos efetivos, eu noto que muitos cargos de direção, de gerência, de chefia, também se exige curso superior também. Isso é positivo. Eu acho que deve ser uma das primeiras câmaras aqui na região ou no Brasil que está se tomando essa iniciativa. Eu sabia que em Taubaté, no primeiro semestre, foi aprovada uma lei em que o chefe de gabinete tinha que ter o curso superior. Então, isso eu já sabia. Até o meu chefe de gabinete, eu até forcei ele a começar a universidade, ele está começando a fazer uma universidade no caso. Então, isso eu acho que é muito positivo. Agora, realmente, a nossa Câmara, ela está de parabéns a todos os seus funcionários e também aos nobres pares que realmente estão discutindo essa lei aqui hoje. Então, eu espero que realmente, com essas mudanças, a nossa Câmara, ela fique numa situação privilegiada no cenário político nacional. Então, parabéns, presidente, a toda a mesa diretora por essa iniciativa e todos os pares que vão estar aprovando essa lei hoje. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Presidente, vou falar daqui mesmo. Então, é um projeto extremamente importante e, ao mesmo tempo, simples, porque ele vem para adequar e acertar a estrutura da Câmara, a parte administrativa. Né? Então, com isso, as coisas importantes já era até para ter acontecido, não aconteceram. Né? Acertando, então, o que? Número de cargos, as atribuições desses cargos, os salários para os concursados e comissionados que virão. Então, acho que nós, os 13 vereadores, estão de parabéns. Voto depois, né? O projeto continua em discussão. Gostaria de fazer minha posição aqui mesmo. Quero parabenizar a mesa pelo projeto, presidente, e a todos nós, vereadores, os 13 vereadores, por essa tamanha importância. Então, é tão importante esse projeto para nós, é importante a gente estar fazendo parte dessa votação, onde se distingue 12 cargos de comissionados, cortado 12 cargos, e vai aumentar 14 cargos em comissão. Então, 14 cargos concursados. Então, eu quero dar um parabéns a todos os vereadores por esse projeto e dizer que a cidade só tem a ganhar com tudo isso. É uma coisa que vem lá de trás, que não tiveram coragem. E hoje todos os vereadores aqui presentes estão com essa coragem de mudança que a cidade tanto pedia. E hoje nós estamos mostrando para todos essa mudança. Obrigado. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, nobres pares, as pessoas que nos assistem pela TV Câmara, considero um momento muito marcante para a história dessa casa. Acho que todos os vereadores aqui foram muito felizes em se pronunciarem. O presidente colocou com muita propriedade aqui todo o processo, toda a história da construção dessa reforma administrativa.
Mas eu acho que a gente precisa também aproveitar essa oportunidade para mandar algumas mensagens, desculpa, para a população, da importância que tem o legislativo num processo democrático, onde se pergunta, por que existem os vereadores, né? A gente cansa muito de ouvir isso na rua. Por que tem vereador? Por que tem que ter vereador? Ora, muito simples. Se hoje com os vereadores as pessoas já reclamam muito do executivo por várias ações, sejam elas positivas ou negativas, aí depende do ponto de vista, o processo é esse. Quando tem uma eleição municipal, a população opta por um projeto para a cidade e aí escolhe um prefeito. Então, você fala, prefeito, o senhor vai pegar os recursos que nós pagamos através dos nossos impostos e vai utilizar esses recursos para que possam fazer as melhorias e as coisas que a cidade precisa. E no caso, tudo dentro daquele plano, daquela proposta que ele apresentou durante a campanha. Mas aí seria um cheque em branco se não houvesse os vereadores. Por isso que existem vereadores de vários partidos. O vereador é o fiscalizador. O papel do vereador é justamente não deixar que o prefeito pegue esse cheque em branco e faça aquilo que ele bem quer. Logicamente que está amarrado por leis, e essas leis são os vereadores que fazem. Além de outras leis que já constam aí num livro, né, que é a lei orgânica e tudo mais. Então a importância do legislativo nesse processo, ela é fundamental. E as pessoas têm que se ver que o vereador hoje, ele é uma pessoa extremamente solicitada pelo cidadão. Eu não tenho dúvida que todos aqui têm esse sentimento. Muitos dos problemas, o vereador é a porta de entrada para um processo de reclamação. Ainda que eu acho que precisa se melhorar esse processo de atendimento na prefeitura, e o vereador pudesse ter um pouco mais de tempo para realmente legislar e fazer uma fiscalização mais eficiente, mas aí é um processo que a gente vai construir ao longo do tempo. Eu venho aqui e digo com muita propriedade que é extremamente importante o papel do legislativo para a sociedade como um todo. O vereador, para se ter uma ideia, ele tem uma responsabilidade que ele pode tanto ajudar uma cidade a se desenvolver, ou seja, criando leis que favoreçam o desenvolvimento, o progresso da cidade, como também tem a capacidade de travar o progresso de uma cidade, votando leis aí às vezes descabíveis, aprovando loteamentos que às vezes acabam trazendo problema para toda a comunidade, impedindo que empreendedores venham para a cidade e invistam na cidade, mexendo no plano diretor de uma forma equivocada e fazendo com que a cidade não consiga progredir. Então o legislativo tem um papel fundamental. Mas nesse momento, o que está se aprovando aqui é uma renovação dessa casa que por muito tempo não teve essa preocupação. E hoje a gente faz isso com muita propriedade, e aí a gente vem com Edinho. Eu me lembro no meu primeiro discurso que eu olhei para cada um de vocês e disse: esses 13 vereadores têm um compromisso muito importante com a sociedade, que é mostrar o papel que essa casa tem de verdade, não aquilo que as pessoas tinham como entendimento. Eu acho que agora a gente dá um grande exemplo para essa população de Jacareí, que é fazendo essas alterações necessárias, e a gente usa até esse jargão, cortando na própria carne. Sim, porque o Valmir colocou aqui muito bem, que são 12 cargos que estão sendo cortados, que eram, vamos de certa forma, apropriados pelos vereadores, dependendo da composição dessa casa, e isso foi feito durante muito tempo, e hoje isso está acabando, na nossa gestão, e a gente fica muito feliz, como o Zé Francisco disse. Para nós é importante, nos dá orgulho de estar fazendo essa mexida, porque nós estamos mexendo naquilo que, de certa forma, era uma propriedade nossa. Nós estamos abrindo mão disso, de um direito que foi criado há muito tempo, para poder dar legitimidade para essa casa, para dar eficiência, para que essa casa possa realmente ser aquilo que a população espera. E por último, eu quero colocar só um tema aqui que é muito usado pelas pessoas, principalmente na rua, que é a comparação que se faz do que acontece em Jacareí com outras cidades. Eu não quero aqui dizer que uma é melhor ou pior que a outra, mas quando se fala do legislativo especial,
Nós pegamos uma cidade do lado, eu não vou citar o nome, mas todos vão saber. Lá tem 21 vereadores, cada vereador tem 10 assessores, e aí, além disso, cada vereador ainda tem uma verba de gabinete. Aqui não tem nada disso. E assim mesmo, às vezes, se aponta algumas chamadas de irregularidades aqui que não se aponta na cidade vizinha. Por que eu quero dizer isso? A comparação, ela deve ser, nesse caso aqui, abolida, porque cada um tem um entendimento das coisas, e cada um tem que merecer aquilo que está ao seu alcance. Portanto, eu fico muito orgulhoso agora dessa equipe que está aqui, dos 13 vereadores. Nós já fizemos uma conversa prévia e todos foram unânimes em concordar com essas modificações. Portanto, eu acho que a gente dá um grande exemplo para toda a sociedade, que isso sirva de exemplo também para outras cidades e que as pessoas cobrem nas suas cidades essa moralização que eu acho que é muito importante para a sociedade, tá certo? Uma boa tarde a todos. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria pontuar algumas coisas, porque em algumas falas parece que as outras legislaturas não houve comprometimento em fazer uma reforma. O que aconteceu, eu era da última legislatura, eu, vereador Valmir, vereador Itamar, vereador Edinho Guedes. O vereador Edgar Sassá, que também estava na última legislatura. Na realidade, o que houve é que a forma apresentada pelo presidente da época, que era o vereador Itamar, não foi acatada pela mesa, porque existiam nuances que em nenhum momento a mesa concordou. Então, eu só queria dizer isso e dizer o seguinte: eu, particularmente, para mim, o Tribunal de Contas é um órgão de assessoramento das câmaras, mas que não tem uma linha igual para todas as câmaras. O tribunal, por exemplo, aponta alguma irregularidade na Câmara de Jacareí e a mesma irregularidade ele não aponta na cidade X ou Z. Por quê? Porque são cabeças diferentes, porque a forma é muito estranha nas suas avaliações. Nós tivemos episódios aqui que o presidente do Tribunal de Contas disse numa palestra para nós, deu uma informação para nós, gravada, na sua fala, ele disse que era possível fazer de uma forma um certo episódio. Nós fizemos e o tribunal condenou a Câmara à época. O vereador Valmir se lembra disso e o vereador Itamar se lembra disso. Então, essa é uma casa de se fazer política. Uma casa onde se faz política, você tem que ter responsabilidade com as contas do poder público, com as contas públicas, é verdade isso. Mas não podemos achar também que tudo tem que ser técnico, quando na verdade a política, ela está, você tem que respeitar aquilo que é técnico, mas ela está acima, é diferente, não está acima, ela é diferente da discussão técnica. Eu gosto de dizer isso porque senão a gente fica como se fosse um funcionário do Poder Legislativo. Nós somos representantes da população. Então, eu não quero, nesse momento, aprovando um projeto importante como esse, desfazer dos cargos comissionados que são importantes para esta casa, que são importantes para o Executivo e que são importantes para o Judiciário. Os três poderes têm cargos comissionados. Acho que essa casa dá uma demonstração de que é possível ter cargos técnicos capazes de tocar esta casa como ela está. Porque senão a gente vai na vala comum e faz dessa discussão uma discussão que é possível o vereador trabalhar sozinho, sem ter assessoria política, e não é o caso. Então, queria pontuar muito isso. Eu gosto de discutir, como o Maurício fala, que eu sempre, no campo da política, de fazer a defesa do legislativo.
Eu fui comissionada dessa casa por muitos anos. Fui comissionada pela primeira vez em 1990. Em 90, fui assessora do vereador Walter de Souza e acho que cumpri um papel político importante, com responsabilidade, aprendendo tecnicamente as regras dessa casa, respeitando os companheiros funcionários concursados desta casa. Tive a oportunidade de trabalhar na Assembleia Legislativa como comissionada e na Câmara Municipal de São José dos Campos. E esta casa, eu tenho muito orgulho de todos os parceiros concursados, os funcionários concursados desta casa, e todos aqueles que passaram por aqui como funcionários comissionados. Eu acho que a gente tem que levantar dizendo que nós estamos fazendo uma reforma administrativa importante para a cidade. Nós vamos abrir cargos para que as pessoas possam prestar concurso, mas é importante fazer uma diferenciação da política. Nós precisamos de assessoramento político. Esta casa é uma casa de fazer leis, mas é uma casa política. Nós não temos que ter vergonha de representarmos o poder legislativo, de sermos mulheres e homens políticos. A política é a arte da transformação. E quando você a faz bem para o país, faz bem para a cidade. Dizer que nas outras legislaturas que eu fiz parte, principalmente na penúltima, não houve consenso da mesa na forma como estava sendo apresentado o projeto pela presidência. E esta casa, os 13 vereadores, têm o consenso de que é preciso fazer, é preciso regularizar os apontamentos que o tribunal está fazendo já há algum tempo. Então, essa casa amadureceu, é verdade. Os pares dessa casa têm mais maturidade hoje para poder aprovar um projeto tão importante que esse. Mas queria dizer que esta é uma casa política, que tem que respeitar a técnica, que tem que respeitar a legislação, mas que essa é uma casa política e que nós, representantes da população, em nenhum momento devemos ter qualquer dúvida de defender o Poder Legislativo e de defender esta casa, para que ela cumpra a legislação, mas para que ela seja, acima de tudo, uma casa política. Porque senão nós defenderíamos o fechamento do parlamento, o que foi defendido e o que foi feito na época da ditadura. Bom, tendo todos os oradores utilizado da palavra para fazer a discussão do projeto, passamos então para a votação na forma nominal. Vereadora Ana Lino. Favorável. Vereador Arildo Batista. Justificando meu voto, acho muito bom o que a vereadora Rose falou. Eu queria só acrescentar uma coisa. Como na minha fala eu disse, o vereador é uma das portas de entrada, é uma das pessoas muito solicitadas. E sem assessor, seria impossível que o vereador atendesse a população. Então, que fique muito claro também para a população, que às vezes ficam, alguns, a gente não pode generalizar, dizer que não precisa de gente. Precisa sim. Se a gente quer dar um atendimento com qualidade e altura, precisa de assessor. E pelo tamanho da nossa cidade hoje, e nós com 13 vereadores, como estamos mantendo hoje, é muito importante a assessoria sim. Favorável. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Meu voto é favorável. Vereador Edgar Sasaki. Favorável. Vereador Fernando da Ótica. Favorável. Vereador Hernani Barreto. Justificando o voto, eu quero lembrar que no artigo 4º desse projeto, que se refere aos cargos efetivos, nós teremos a possibilidade agora de fazer avaliações periódicas de desempenho, que o próprio artigo 41 da Constituição Federal já exige. E com isso, nós abrimos a possibilidade para termos gratificações por mérito. Porque eu acho que a tendência dos poderes públicos é ter a gratificação por mérito para deixar o servidor mais satisfeito
e fazer com que ele preste um serviço de melhor qualidade. E quando eu falo de qualidade, eu já me reporto a um outro artigo, que é o artigo 37 da Constituição Federal, que nele traz o seu princípio mais jovem, que é o princípio da eficiência. Porque eu acho que nós temos que ter lisura, cuidar do dinheiro público e prestar um bom serviço para a população. Meu voto é favorável. Vereador Itamar Alves. Eu só quero dizer ao nobre vereador Edinho que quando a senhoria disse que o artigo 37 só dispõe sobre o Poder Legislativo, não. Ele dispõe também sobre aqueles que ocupam cargos no poder efetivo? Executivo. No executivo também. E eu quero dizer a você, a Rose, que no meu mandato eu fiz por exemplo, eu abri concurso público para poder acertar alguns que estavam em disfunção, trabalhando, você entende como é que é? Eu cortei as horas extras, que eram uma tremenda mudança as horas extras nessa casa, tudo isso foi essas medidas que eu tomei. E eu acabei devolvendo R$1.800.000, que ninguém divulgou isso, para os cofres públicos. Portanto, mas eu quero dizer a você, Edinho, que esse projeto é de suma importância. O Tribunal de Contas não dá moleza realmente, eles pegam no pé e ele teria que ser feito mesmo. Então, hoje, a gente tem um prazer de estar votando essa reforma na hora certa, não é verdade? Dentro da exigência do tribunal, é claro, mas estamos fazendo, estamos votando, por isso eu sou favorável. Vereador José Francisco. Favorável. Vereador Maurício Raca. Como bem disse o vereador Itamar, eu acho que são regras, e as regras têm que ser cumpridas, a legislação, e o Tribunal de Contas exigiu algumas mudanças que estão sendo feitas. O vereador Edinho, como presidente dessa casa, presidente da mesa, e mais os demais, parabéns pelo serviço, e, como eu disse, vai abrir as portas para as pessoas que poderão participar de um concurso público e fazer parte daqui da nossa Casa de Leis, que é um trabalho bastante gratificante. Meu voto é favorável. Vereador Paulinho do Esporte. Eu quero mais uma vez dar os parabéns aos 13 vereadores, porque hoje eles estão fazendo história na cidade de Jacareí. Tá certo? Eu sou favorável. Vereador Pastor Rogério Timóteo. Favorável. Vereadora Rose Gaspar, favorável. Tem emenda? Tem uma emenda. Em tempo, existe a emenda número 2 a ser apreciada. Então, os vereadores que forem favoráveis à emenda número 2 permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Emenda número 2 aprovada sem voto contrário. Antes de declarar o resultado, gostaria só de esclarecer, nobre vereador, eu me referia naquele momento que esta lei só regulamenta o Poder Legislativo, não que o artigo 37 só regulamenta o Poder Legislativo. Obviamente, o artigo 37 regulamenta todos os poderes da nação. O projeto de lei que dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Jacareí e da outras providências foi aprovado por unanimidade. Senhor presidente, só pela ordem, eu acho que com a votação desse projeto ficou muito claro a maturidade que essa casa está tendo. E é lógico que os embates e as discussões dentro do campo técnico, daquilo que é possível ou não, isso seria natural de ocorrer. Mas a gente não pode tirar o brilho e a coragem dos 13 vereadores nesse dia de hoje, fazendo história na nossa cidade. Então, acho que todos estão de parabéns e eu fico muito honrado de fazer parte dessa casa. Sim, como já bem foi frisado, eu acho que realmente é um passo histórico da 16ª legislatura em corrigir essa distorção histórica que era necessário ser feito. Dando seguimento, então, à nossa ordem do dia, temos os projetos inscritos. O processo 126 e o processo 180, que são votações de títulos de cidadania. Então, na forma regimental, nós encerramos a sessão aqui no plenário e passamos, então, para a votação na secretaria.